Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos, conectados, aqui presencialmente ou então virtualmente, remotamente. É muito bom estarmos religados. Qual a chance de um namoro ele dar certo? Ou poderia até complicar um pouquinho mais essa pergunta. Qual a chance de um namoro à distância dar certo? Eu tenho um pouco de experiência nisso, porque já namorei à distância e não deu certo. E também já namorei à distância e deu muito certo. Há 25 anos atrás, eu fui para a Bahia, lá fazer o vestibular para teologia. E quando eu cheguei lá, eu acabei fazendo o vestibular para professor de ensino religioso. E lá na biblioteca eu acabei encontrando uma bolsista que me apaixonei, a Vande. Só que como eu já tinha passado algum tempo assim, namorando por correspondência e não tinha dado certo, com outra pessoa, claro, eu pensei assim, nós vamos ter que ter alguma estratégia para que dê certo. Eu tinha ido para lá e a gente ficou assim, na realidade, poucos dias. Eu fiquei poucos dias lá na Faculdade da Bahia, lá no IAN. E daí nós decidimos fazer o seguinte, mandar uma carta por dia. Aí quando eu cheguei em Santa Catarina, ela lá na Bahia, eu mandava uma carta por dia, e ela me mandava uma carta por dia. Ela ficou conhecida como a moça que mais recebia carta, né? Porque um dia, quem sabe, não recebia nada, outro dia recebia 4 cartas, e assim, e eu também, de igual forma, né? No final de semana, no sábado, eu ia na casa da minha irmã, a Valdete, ficava lá de casa, acho que uns 3, 4 quilômetros, para poder ligar para a Vande, né? Aí a gente ficava um tempo lá conversando. E no dia a dia, em cada lugar que eu ia, eu dava aula na época, dava aula de ciências, aula de química. Falando para as pessoas, né? Eu conheci alguém e tal, sempre falando, né? Porque a gente acaba falando daquilo que está no nosso coração. E já estamos casados há 24 anos, graças a Deus. E isso tem tudo a ver com a essência da comunhão cristã. É uma espécie de namoro remoto, um namoro à distância. Nós temos uma carta de amor, e é muito difícil você com uma carta de amor, você não ficar lendo, relendo e lendo novamente. Você sempre quer falar com essa pessoa e nós temos através da oração como conversar com essa pessoa que a gente ama, que é Deus, que é Jesus. E também temos como falar dessa pessoa para outras pessoas, testemunhar, pregar. Quando nós de fato fazemos essas 3 coisas, o relacionamento ele fica muito sólido, muito fundamentado. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses 5,17. Um texto muito conhecido. Orai sem cessar. Ore em todos os momentos, em todos os instantes. Qualquer coisa que nós estejamos fazendo, nós podemos fazer isso em espírito de oração. Podemos fazer isso em estado de oração. Se de repente está procurando alguma coisa, você está conversando com Deus, para Deus te ajudar a encontrar aquilo, sempre pregando. Tem um texto de Ellen White, que eu anotei aqui, é do livro O Grande Conflito, na página 530, que diz assim: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Olha só. Quanto tempo a gente pode ficar livre de perigo? Um dia? 10 dias? Não, nem ao menos uma hora. Precisamos estar orando sempre em estado de oração. Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês está no livro de Salmos, no capítulo 119, o versículo 11, que é o meu verso predileto.
Salmo 119, verso 11, na minha tradução diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Mas eu gosto mais daquela versão da Revista e Corrigida que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o exemplo da carta. Imagine um namorado apaixonado com uma carta, e ele ali vai lendo e lendo, daqui a pouco ele coloca no bolso, daqui a pouco ele tira novamente, está lendo, sente um cheirinho do perfume. Aí se aparece uma outra moça bonita, ele não vai nem ligar, porque ele está com a palavra no coração. Um outro texto de Ellen White, que eu selecionei, do livro Grande Conflito, na página 519, diz assim: Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Olha que coisa fantástica, podemos assim dizer. É 10% de sucesso? É 50% de sucesso? É 80% de sucesso? Não, é 100% de sucesso que Satanás vai ter, se ele nos levar a negligenciar o estudo da Bíblia e a oração. É uma batalha perdida se você estiver negligenciando a oração e o estudo da Bíblia. Batalha perdida. Ele sabe que todos quantos ele conseguir levar a negligenciar o estudo da Bíblia e a oração serão vencidos. Portanto, ele faz o quê? Ele inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E o versículo 15. Marcos 16, verso 15. Que é a tríade, né? Agora a terceira parte, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A oração, o estudo da Bíblia e a pregação. Pregar para todo mundo. Tem um texto do livro Caminho a Cristo, de Ellen White, na página 101, que diz assim: aquele que nada faz além de orar, logo deixará de orar. É preciso que haja um equilíbrio. A pessoa pode às vezes imaginar assim: não, mas o meu dom é apenas orar. É de fato muito importante orarmos, mas a gente não pode negligenciar o estudo da Bíblia, bem como a necessidade de testemunharmos, de falarmos para Jesus, para as pessoas sobre Jesus. É necessário ter um equilíbrio. Eu estava vendo uma pesquisa, isso do ano passado, antes da pandemia, que dizia que 67% da população mundial, 5,1 bilhões de pessoas, possuem um celular. Olha a quantidade, isso antes da pandemia. O celular, ele pode ser um desses recursos aqui, como diz aqui o texto. Portanto, Satanás, né, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Pode ser? Pode ser. Pode nos afastar de Deus? Pode. Pode nos afastar, quem sabe, da família? Pode também. Mas será que nós podemos utilizar isso aqui para fortalecer a nossa comunhão com Deus? Será que isso é possível? Nesses tempos remotos, né? Temos aula remota, culto remoto, trabalho remoto. Será que nós podemos aproveitar esse aparelho para fortalecer a nossa comunhão com Deus? A resposta, com certeza, você já deve imaginar, porque nós temos pessoas nos assistindo, que estão assistindo através do celular. Mas vamos analisar, por exemplo, a questão do estudo da Bíblia. Será que a gente consegue estudar a Bíblia com o celular? Imagina você de manhã, um dia mais frio, você acorda, não quer acender a luz, você só liga o celular, abre ali um aplicativo da Bíblia. Você pode já começar, antes mesmo de levantar, já ler alguma coisa da palavra de Deus. Nós temos áudio da lição, vídeo da lição, aplicativo da Ellen White. Eu gosto muito dos textos da Ellen White. Eu estou com um aplicativo, inclusive, eu quero fazer uma propaganda dele, chamado Voice.
Existem outros, eu utilizo esse, o Voice, que ele serve para ler livros em PDF. Então eu estou terminando todos os livros de Ellen White. Claro que eu já li vários impressos, e eu estou terminando com esse aplicativo. Porque daí, enquanto eu estou fazendo uma caminhada na esteira, por exemplo, eu estou ouvindo, ele está fazendo a leitura para mim. O último que eu estou lendo agora é o Filhas de Deus. Depois eu vou passar para as meditações, porque os demais já li tudo. Utilizando o quê? Um aplicativo, através do celular. Olha que legal. Eu gosto muito daqueles livros que é chamado de chave bíblica, ou concordância bíblica. Mas com o celular, eu quase não tenho utilizado eles. Eu até tenho uma coleção grande lá em casa, a Joshua, que é muito boa. Uso de vez em quando. Mas hoje em dia é muito mais prático você encontrar um texto bíblico com o celular. Você só clica no microfone e diz ali um pedacinho do texto, já vai aparecer a resposta. Onde é que está aquele texto na Bíblia? Hoje mesmo alguém me perguntou, aí eu botei ali, falei um pedacinho do texto, já disse para ela, olha, ele pensou, nossa, que memória fotográfica, né? A mesma coisa em relação aos textos de Ellen White. A pessoa me pergunta, vem cá, mas onde é que está escrito tal texto de Ellen White? Daí eu vou no Google aqui, aperto no microfone e digo Ellen White e leio um pedacinho do texto. Ou digo um pedacinho, algumas palavras que está naquele texto. Vai aparecer ali o texto. Veja a praticidade. Além do aplicativo de Ellen White, né? Veja que interessante. Temos o Reavivados, né? Quanta coisa bacana para fortalecer a nossa fé em relação ao estudo da Bíblia. Mas quem sabe nós poderíamos pensar assim, não, mas talvez em relação à oração fica difícil a gente utilizar o celular, porque talvez a gente se desvie tanto assim para um lado e para o outro e acaba não tendo atenção para a oração. Eu tenho certeza que vários de vocês, se não todos, estão em algum grupo de oração. Se não estiver, lembre-se que qualquer grupo que você esteja é um grupo de oração. Você pode abrir aquele grupo, você vai ver a foto da pessoa, quem sabe até mesmo o nome, e com base nisso você vai orar pela conversão, por ânimo, por entrega, por perdão dos pecados, por saúde, por força, por equilíbrio, sabedoria, inteligência, tantas coisas que você pode, em relação a cada uma daquelas pessoas que se encontram naquele grupo. Olha que coisa mais fantástica. Existe um outro texto de Ellen White, que ele, no seu contexto, ele está falando sobre a assinatura de revistas, das nossas revistas, que Ellen White, ela incentiva muito os membros da igreja a saírem por aí fazendo assinaturas, como se fosse o trabalho do comportor, mas tipo voluntariamente a pessoa sair. Ellen White fala bastante sobre isso. E um texto que ela fala, falando sobre isso, mas o texto ele é tão, na minha opinião, tão impressionante, como se estivesse falando dos nossos dias, referindo-se aos recursos que nós temos hoje. Olha só, está no Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 391, diz assim: temos agora grandes facilidades para espalhar a verdade, mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhes são concedidos. Nem todas as igrejas veem, e sentem a necessidade de usar suas habilidades em salvar almas. Olha que interessante. Veja se isso não se aplica também às oportunidades que nós temos diante de praticamente 70% da população mundial ter acesso a um celular. Quem sabe até o índice de pregar a todo mundo ficou mais pé no chão, né? Você com um celular, você tem condições de fazer coisas, de postar coisas que vão rodar o mundo, literalmente o mundo. Pessoas lá na China, em outro local que fala a sua língua, que entende a sua língua, vão poder ouvir a mensagem que você de repente vai estar ali compartilhando ou produzindo. Temos agora grandes facilidades para espalhar a verdade, mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhes são concedidos. Nem todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades em salvar almas. Nesse período de pandemia, parece que ficou assim quase impossível você entrar numa casa para poder pregar, né? Fisicamente. Mas como é fácil você entrar nessa mesma casa de modo remoto. Quando a gente fala ali dos tempos remotos, né?
remetia à distância em relação ao passado. Hoje vivemos os tempos remotos, em que essa distância ela é encurtada com tecnologias. E quem sabe até diante dessa pandemia, que traz muitas coisas ruins, nós temos que ver por que Deus tem permitido isso. Será que não está na hora da igreja, como diz ali aquele texto, passar a enxergar e a sentir a necessidade de usar suas habilidades para salvar almas? É muito importante as pessoas se curarem do Covid, né? Mas será que é importante as pessoas se salvarem através da pregação? Lutero, quando lá na porta lá da igreja do castelo de Wittenberg, ele pregou lá as suas teses. Por que ele pregou na porta? Porque era onde as pessoas passavam. E onde é que as pessoas estão hoje? Onde é que elas passam hoje? Nas redes sociais, na internet. Estão em outros lugares também, não estou nem discutindo isso, mas muitas estarão ali. Às vezes você tem um vizinho inacessível e através das redes sociais você pode conectar com ele. Você pode ver o que ele está postando, pode curtir, pode comentar. Aí ele vai observar isso, daqui a pouco ele está vendo o que você postou. Aí você posta coisa da igreja e assim vai. E pessoas que, quem sabe, seria impossível, muito difícil você chegar na casa dela. E talvez de uma outra forma você consegue. A internet ela funciona através da matemática. E para se saber se uma postagem, um vídeo por exemplo, ele é interessante, existem cálculos matemáticos que são feitos em relação à interação das pessoas que estão assistindo com aquele material que foi postado, com aquele vídeo por exemplo. Se as pessoas assistirem, muitas pessoas assistirem, eles vão entender que isso é relevante para outras mais assistirem. E vai aparecer para outras pessoas aquele vídeo que foi assistido, que foi visualizado. Então, se você quer pregar, um recurso que você pode utilizar é assistir vídeos, assistir coisas boas, coisas positivas, pregações interessantes. Aquilo que você quer divulgar. É como se você estivesse entregando um folheto. Cada vez que você assiste um vídeo de uma pregação, de um pastor que estava apresentando alguma mensagem bacana, você está assistindo, você está visualizando, é como se você estivesse entregando um folheto para alguém na rua. Porque mais pessoas vão poder visualizar aquele vídeo graças à tua visualização. Vai tornando aquele vídeo relevante para a internet, para as redes sociais. E você pode fazer mais. Sem nem você abrir a boca, você pode pregar. Você pode curtir. Se você curtir, por isso que sempre, quando tem algum um canal, ele diz, se inscreva, curta, né, compartilhe. Por quê? Porque tudo isso vai trazer relevância àquele produto que ele está ali oferecendo. Aquele vídeo, por exemplo. Então você pode assistir, você pode curtir, você pode e deve compartilhar em vários grupos que talvez você esteja lá inserido. E se não estiver, você entra em alguns grupos para você ter onde poder postar. Veja que interessante. Assista, curta, compartilhe e você pode comentar. Outra coisa, nem que seja boa noite, feliz sábado. Às vezes a pessoa que está apresentando diz, coloque ali de onde é que você está assistindo. Né? Instigando a pessoa, por quê? Porque ela vai comentar. E o comentar vai impulsionar aquele vídeo. Porque essas fórmulas matemáticas que existem, elas conseguem selecionar conteúdo através da interação. Eles não conseguem ficar olhando todos os vídeos para ver se, esse é bom, vamos mandar para mais gente. Eles não fazem assim. Isso é matemática. Se tem visualização, se tem curtida, se tem compartilhamento, se tem gente que está olhando no lugar deles, tem gente olhando e interagindo, eles, esse é legal. Automaticamente começa a aparecer para outras pessoas em diferentes lugares. Então, cada vez que você assistir, curtir, compartilhar, comentar, você pode inclusive marcar algumas pessoas. Você está entregando folhetos. Você está divulgando, sem nem abrir a boca. Mas, você pode também abrir a boca. Você pode produzir conteúdo na internet. Quando a gente olha assim para a igreja, eu olho aqui para a nossa igreja, eu vejo
tantas pessoas capacitadas na nossa igreja. E quando a gente fala assim a nível de Brasil e de mundo, quantas pessoas capacitadas. Eu acompanho bastante o trabalho do Michelson. É uma pessoa que tem o trabalho dele normal, e à noite, final de semana, ele está sempre em função de alguma coisa. Será que nós não teríamos mais Michelsons Borges por aí? Pessoas provavelmente muito mais capacitadas, mas que talvez não tenham todo o empenho que ele tem, porque olha, ele tem muito empenho de fato. Ele faz o trabalho dele e depois fora do horário ele está trabalhando, está fazendo live, está fazendo isso, está fazendo aquele outro. Ele podia ficar em casa com a família, tranquilinho. Será que alguém que está me ouvindo, que esteja aqui presente ou que está nos assistindo pela internet, pelas nossas redes sociais, será que você não tem condições de produzir conteúdo? Quando nós estamos pregando, se eu estivesse pregando apenas aqui para a igreja, na melhor das hipóteses, quem sabe nós teríamos aqui 100 pessoas assistindo, uma única vez. Esse conteúdo que está na internet, se você voltar a esse vídeo, a essa live, hoje é live, mas amanhã, depois será um vídeo. Se você voltar, daqui a uma semana, você vai perceber que não tem apenas 100 visualizações. Tem muito mais. E isso aí vai continuar. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, até o fechamento da porta da graça. Se você for dar um estudo bíblico, quem sabe vai ter ali 1, 2, 10 pessoas, quem sabe. Agora, se você jogar alguma coisa na internet, quantas pessoas terão acesso a esse material? O mesmo estudo bíblico que você fez lá na casa da pessoa. Você tem condições de dar um estudo bíblico? Dê esse estudo bíblico na internet. Ah, mas já tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Mas você também pode contribuir. Aquele texto novamente. Temos agora grandes facilidades para espalhar a verdade, mas nosso povo não está à altura dos privilégios que lhes são concedidos. Nem todas as igrejas veem e sentem a necessidade de usar suas habilidades em salvar almas. Olha que coisa. Há 2 meses atrás eu comecei, meu sobrinho, ele me instigou a abrir um perfil lá no TikTok. Eu já tinha um preconceito contra o TikTok. Aí eu pensei, mas TikTok? Vai lá, coloca alguma coisa lá também. Porque eu tinha outros canais no Facebook, tenho lá 8.500 e poucos seguidores. Tenho no YouTube, um pouco mais de 6.000 pessoas. Aí ele disse, não, faz lá um perfil lá no TikTok. Eu disse, mas lá só tem porcaria. Ele disse, não, depende do que tu vai visualizando ali, tem coisa boa lá também. Daí eu entrei e faz ali uns 2 meses, estou com quase 1.200 pessoas ali me seguindo. E eu estou postando videozinhos de 12 segundos da Bíblia. Pego um áudio, coloco um texto da Bíblia e as pessoas estão curtindo, estão gostando, Olha só que interessante. Helen Keller, a primeira surdo-cega a fazer ali a faculdade, escritora, conferencista, ativista social, foi feita uma pergunta para ela, a seguinte: o que é pior do que não poder ver? Ela cega, né? Cega e surda. Aí perguntaram para ela, o que é pior do que não poder ver? Ela disse, olha, é ver e não ter visão. É ver e não ter visão. Não basta a gente apenas ver, nós precisamos ter visão, que é um pouquinho mais, bem a mais, né? Isso me lembra aquele cego de Jericó, quando estava lá correndo atrás de Jesus, ele dizia, Senhor, filho de Davi, né, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o viu, sabia que era cego, né? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Senhor, que eu veja. Eu acredito que essa deva ser também a nossa oração. Senhor, que eu veja. Que eu veja essas oportunidades que até essa situação ruim de pandemia está aí trazendo sobre o povo, mas que eu veja isso como uma oportunidade de fazer algo mais.
Se você não tiver condições de produzir conhecimento, conteúdo, você pode assistir, curtir, compartilhar, comentar. Mas se você tiver condições de produzir conteúdo, produza conteúdo. Eu já estou quase adentrando ali ao grupo dos idosos. Aí eu lembrei daquele texto que diz, né, que lá nos últimos tempos os idosos terão sonhos, né? E eu tenho um sonho. Esse sonho é ver os jovens da nossa igreja, né? As pessoas da igreja no geral, mas de modo especial os jovens da igreja, que eles tenham visão, não visões da profecia lá, tenham visão, essa capacidade de conseguir ver esse potencial que nós temos nas nossas mãos, nos nossos dias. Nós precisamos de visão. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar para termos uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, somos, ó Deus, agradecidos a Ti por estarmos vivendo nesse período da história. Tantas coisas acontecendo e todas elas com o seu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos essa capacidade de ver além dos olhos, além da nossa vista comum. De aproveitarmos essas oportunidades, ó Pai, para pregarmos o Evangelho, para fortalecer a nossa comunhão contigo, através do estudo da Bíblia, em qualquer formato que seja, através da oração, em qualquer formato que seja, através da pregação do Evangelho, também em qualquer formato que seja. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa, Deus, também as pessoas que estão precisando de algum tipo de auxílio, de modo especial a questão da saúde. Queira, Deus, estar amparando essas pessoas. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Você conhece aqui o nosso canal, compartilhe, curta. Se você achou relevante, de repente você se lembra de alguém que possa ser útil essa mensagem, não esqueça de compartilhar com essa pessoa. Boa noite.